Você acredita no purgatório? Vem comigo agora pela Bíblia. A paz e a graça de Jesus, meus queridos. Sou eu, Mauro Maier, com toda alegria, novamente com vocês para mais um programa pela Bíblia de perguntas e respostas. E olha, no programa de hoje nós vamos entender na Bíblia a pergunta do nosso querido irmão Carlos Alberto Cavaletti, de Florianópolis, na Santa e Bela Catarina. Ele pergunta: existe um purgatório? É com você, professor, direto pela Bíblia. Uma pergunta muito interessante, viu, Mauro? Até porque tem a ver com o pós-morte. Bom, vamos tratar dela agora pela Bíblia. Bem, a palavra purgatório, ela vem do latim, que é purgatoriu, que significa literalmente que purifica, tá? Daí a ideia que a Igreja Católica tem de que as almas dos santos, embora estejam salvas, não estão completamente preparadas para estar na presença de Deus e, por isso, elas precisam passar por um momento de purificação, exigindo, assim, a necessidade do purgatório. Os irmãos voltados para a ala evangélica desenvolveram um pensamento diferente a partir de seus estudos, principalmente desde a Reforma Protestante. Qual é a ideia? A ideia é baseada lá na história, ou na parábola, como você queira, do rico e do Lázaro, onde nós temos o seio de Abraão, que é para onde foi aquele mendigo. A partir dessa parábola, o que é que a gente passa a entender? Que embora todos estejam no Sheol, ou Hades, existe uma separação, tá? Todos estão mortos, todos estão no Sheol, todos estão no Hades, mas existe uma separação para os justos, que no caso era o seio de Abraão, e existe a separação para aqueles que são ímpios, que era o caso daquele rico. Então, essa parece ser uma visão muito interessante para adotarmos de acordo ali com a visão do rico e do Lázaro. Ao passo que a Igreja Católica adota o purgatório, que, conforme já explicamos, é um local, tá, intermediário, tá, entre os dois, né, nem seio de Abraão, nem perdição total, mas um local onde as almas são purificadas, ok? Essa é a ideia que a gente precisa começar tendo. É interessante notarmos que sobre a doutrina do purgatório, Louis Berkhof ele diz o seguinte no seu comentário: de acordo com a Igreja de Roma, as almas dos que são perfeitamente puros por ocasião da morte são imediatamente admitidos no céu na visão beatífica de Deus. Mas os que não se acham perfeitamente purificados, que levam sobre si a culpa de pecados veniais, não sofrerão o castigo temporal devido aos seus pecados. E esta é a condição da maioria dos fiéis, que quando morrem têm que se submeter a um processo de purificação antes de poderem entrar nas supremas alegrias e bem-aventuranças do céu. Em vez de entrarem imediatamente no céu, entram no purgatório. Durante a estada dessas almas no purgatório, elas sofrem a dor da perda, isto é, a angústia resultante do fato de que estão excluídas da bendita visão de Deus e também padecem castigos dos sentidos, isto é, sofrem dores positivas que afligem a alma. A extensão da sua permanência no purgatório não pode ser determinada de antemão. A duração, como também a intensidade dos seus sofrimentos, variam de acordo com o grau de purificação ainda necessitado. Elas podem ser abreviadas e aliviadas pelas orações e boas obras dos fiéis na terra, especialmente pelo sacrifício da missa. É possível que alguém fique no purgatório até o dia do juízo final. Supõe-se que o Papa tem jurisdição peculiar para conceder indulgências, abrandar os sofrimentos purgatoriais e até acabar com ele. Então, isso está escrito no livro de Louis Berkhof, Teologia Sistemática, Louis Berkhof, que é um teólogo católico, na página número 692 e 693. Conforme vocês notam, a visão católica do purgatório é uma visão completamente diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta. De acordo com Louis Berkhof, o morto ele ainda pode receber
as beatitudes, ou ele pode receber qualquer tipo de influência por causa das orações dos santos. Isto é diferente daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Vamos ler Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O que as tuas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Veja que o texto ele é muito claro em indicar que os mortos não podem ser afetados pelas atitudes dos vivos, diferentemente daquilo que Berkoff coloca no seu livro Teologia Sistemática Católica. Nós ainda podemos considerar mais um pedacinho do que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre esse assunto. Veja só. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham a garantia da sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Catecismo da Igreja Católica, edição revista de acordo com o texto oficial em latim, página 290, parágrafo 9, edição de 2004 da Edições Loyola. Perceba então que o conceito apresentado pela teologia católica de um purgatório, ele realmente não condiz com as Escrituras. Nós ainda podemos considerar o momento onde nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensina que chegará a hora em que as pessoas serão ressuscitadas. Essas pessoas estão completamente mortas. Vamos dar uma olhada? João capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus nos diz: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Perceba que não existe a possibilidade de alguém ter a sua purificação durante o momento em que está morto. A Bíblia diz que existem duas classes de pessoas, os justos e os injustos. Embora as duas classes estejam no Hades, elas estão completamente separadas, conforme falei no início. Os justos estão na ala chamada o seio de Abraão, aguardando a sua ressurreição. E os ímpios estão na parte baixa do Hades, vamos dizer assim, né, onde também estava o rico, também aguardando a sua ressurreição. É muito interessante que Jesus, lá na história do rico e do Lázaro, ele mostra que nenhuma intercessão é possível para aqueles que morreram. Vamos dar uma olhada? Vejam só que interessante. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estavam sendo atormentados, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, não podem. E ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Perceba então que o texto ele é muito claro. Não existe nenhum tipo de intercessão de vivos para mortos, de modo que a doutrina do purgatório ela se torna uma doutrina completamente fora daquilo que as escrituras ensinam. Bom,
Qual é então o grande problema que nós temos com a doutrina do purgatório? Quando a gente olha, essa doutrina, ela está baseada inclusive lá no livro de Macabeus, tá? Um dos apócrifos do Antigo Testamento, adotado pela Igreja Católica na Contra-Reforma, durante o período chamado também Concílio de Trento. Tá? Então, lá no livro de 2 Macabeus, eles fazem a exposição dessa possibilidade, né, da pessoa ter a sua alma purificada. Mas a Bíblia nos diz, conforme percebemos agora no livro de Lucas, e também no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está reservado aos homens morrerem uma única vez, e depois disso o juízo. A promessa que Jesus Cristo fez ao ladrão que estava na cruz do seu lado foi a seguinte: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque naquele mesmo dia em que eles morreram, tanto Jesus quanto o malfeitor foram para o paraíso. O paraíso, diga-se, o seio de Abraão. Veja que o malfeitor, ele pediu para Jesus para ir para o reino. Jesus não levou ele para o reino. Jesus disse que ele estaria no paraíso, ou seja, ele estaria na parte boa do Hades, morto, aguardando a ressurreição. Esta é a ideia que a Bíblia nos traz. E Jesus, naquele dia, conforme sabemos também, morreu e foi para o Hades. Claro que estava na parte boa do Hades, conforme nós sabemos. Você não acha, por exemplo, que se houvesse um purgatório, Jesus teria dito àquele malfeitor: olha, você vai para o purgatório, lá você vai ter que se purificar dos seus pecados, e depois a gente vai se encontrar lá no reino futuro? Talvez teria que ser essa a explicação de Jesus, mas não foi. Jesus foi muito claro: em verdade eu te digo que hoje, no dia em que nós estamos morrendo, você estará comigo no paraíso. Diga-se, no paraíso, não no reino. Esse ladrão, ele será ressuscitado lá no juízo final. Além disso, nós também não encontramos qualquer referência nas Escrituras que os vivos possam praticar boas obras para que os mortos possam ser beneficiados. Essa doutrina não existe na Bíblia. A única maneira que nós temos de purificação dos nossos pecados é através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso nós temos que fazer enquanto estamos em vida. Tudo quanto a tua mão achar para fazer, faze-o. Se você tem que aceitar a Jesus, tem que ser hoje. Não adianta pensar como os mormons, que haverá um batismo por você depois disso. Não adianta você pensar como o catolicismo romano pensa, nesse caso, em achar que seus parentes poderão fazer uma missa de sétimo dia, poderão levar algumas velas, no dia de finados poderão lhe prestar alguma homenagem, que isso estará ajudando na sua purificação. Não. Essa doutrina é antibíblica. Ela não existe. Podemos nos lembrar aqui das palavras do apóstolo João: se andarmos na luz, temos comunhão com Jesus, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 de João, capítulo 1, versículo de 7 até o 9. Perceba, então, que qualquer coisa que nós pudermos fazer tem que ser feito em vida. Tudo aquilo que você pode fazer por alguém que você ama tem que ser feito em vida. Não adianta nada depois de morto. Cada pessoa é responsável por si. Conforme eu citei, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está reservado aos homens morrerem uma vez, e depois disso segue-se o juízo. De modo que são muitos textos na Bíblia, conforme nós acabamos de apresentar aqui, que nos apresentam uma esperança de ressurreição. Uma ressurreição melhor, conforme nos diz o livro de Hebreus, também no capítulo 11, falando sobre os heróis da fé. Uma ressurreição melhor ou uma ressurreição pior. A ideia de que os mortos estão em um purgatório, né, recebendo qualquer tipo de benefício por parte dos vivos, para que possam ser purificados perante Deus, é uma ideia antibíblica. A ideia de que os mortos
estão no céu, na presença de Deus, né? Recebendo também as beatitudes celestiais, é nada mais do que uma tradição que a Igreja Católica desenvolveu e muitos absorveram. A ideia de que muitos já estão no inferno, sendo atormentados por conta dos seus pecados, também demonstra ser uma ideia que não condiz com as Escrituras. Então, como conciliar tudo isso diante daquilo que as pessoas falam? É muito simples. A ressurreição foi apresentada por Jesus. O momento da morte até a ressurreição, que nós chamamos de estado intermediário, os justos estão no seio de Abraão, ou seja, estão no bom lugar da ressurreição. Os ímpios estão no Hades, na parte baixa do Hades, aguardando também a ressurreição. A grande questão que divide alguns teólogos é se esse momento de espera, ele existe consciência ou não. Isto tem dividido os teólogos durante muito tempo. A nossa certeza é muito clara. Os justos estão na presença de Deus, estão na parte boa do Hades. Os ímpios estão na parte baixa do Hades, aguardando a ressurreição. Todos estão mortos. Eu penso que tem algumas coisas que nós temos ainda dificuldades de entender em relação às Escrituras. A Bíblia mostra, conforme nosso Senhor e Salvador Jesus, em Mateus 10, 28, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que mostra para nós que a alma, ela não morre quando o corpo morre. Não existe um jeito de ninguém explicar esse texto, né, aplicando inconsciência. Mas, conforme eu disse, as opiniões se dividem. É um trecho difícil das Escrituras, porque se ele fosse facinho, era tão simples de determiná-lo, como é simples determinarmos o sacrifício vicário de Cristo. Ou seja, todos os cristãos, aqueles que morreram fiéis em Cristo, podemos dizer que eles estão na presença de Deus, aguardando no seio de Abraão. Todos aqueles que morreram sendo ímpios estão na parte baixa do Hades, e é assim que a Bíblia afirma. Se existe consciência, se não existe consciência, são opiniões que talvez quando chegarmos lá do outro lado, nós vamos ter uma certeza maior. Até porque a nossa grande preocupação não é com isso. A nossa grande preocupação é estarmos em Cristo Jesus e usufruirmos aquilo que Ele nos prometeu. Haverá uma ressurreição. Então vamos aguardar essa ressurreição e o restante vamos deixar nas mãos do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Oh, glória a Deus, obrigado, professor. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se agora. O canal fica melhor cada dia. Só não esquece de deixar aqui, ó, o seu joinha, o seu like. Dá um joinha aí. E olha, aciona o sininho, tá? Porque assim você vai receber todas as notificações assim que um novo programa for feito para você. Ah, e compartilhe, divulgue o reino de Jesus, as verdades da Bíblia. É isso aí, gente. O programa está chegando no final, mas nós já estamos com saudade. No próximo programa estaremos juntos respondendo mais uma pergunta. Um forte abraço aqui do Mauro Maia para você e até o próximo programa. Tchau, tchau!